2, 2017, 2 de janeiro. Hoje tá um frio incrível, tá começando a chover meio gelo, meio neve. Não é neve ainda, mas tá começando a chover. O primeiro vídeo do ano eu quero fazer com Oscar Wilde. Aqui a capa dele tá em espanhol, não sei por quê. Eu baixei ele em dezembro, super rápido, ele é curto. Essa edição da Amazon, ele tá com o português e o inglês. Eu li em português. Eu pensei que eu conhecia esse livro pelo filme que eu tinha visto em 2006, o filme de 2006, mas não. É totalmente, digamos assim, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Então, quem viu o filme tem que ler o livro para poder entender o que é a obra dele, do que se trata esse romance. É o único romance que ele fez, o restante ele tem muito, eu acho que é peça de teatro. E ele é crítico de arte também. E, vou lá, muita cagada aconteceu na vida dele. E ele teve uma vida muito curta. Mas vamos falar desse livro. Esse livro vai falar sobre o retrato de Dorian Gray. São 3 pessoas, os personagens. Tem o Dorian, que é um rapaz de 19 anos. Tem o Basil, que é um pintor. Não fala a idade dele, e nem também o do Lord Harry. Que são contextuados. Aparece também a Sibyl, que é uma moça a qual o Dorian ele cai apaixonado à primeira vista por ela. Mas tudo começa com a pintura que o Basil, o pintor, ele faz. Ele achou o muso inspirador dele, que é o Dorian. E ele começa a fazer retratos do Dorian, mas ele começa a colocar muito sentimento nas obras dele, na obra dele. Aí, quando ele termina um retrato principal, o Lord Harry, que é um amigo muito chegado do Basil, chega na casa dele e aí ele vê que ele tá naquela dedicação e que ele tá falando do Dorian, mas ele vê que o Basil tá tentando afastar ele, não deixar conhecer o rapaz, não tava entendendo, sabia se era ciúme, o que era, né? E ali a gente já fica meio subentendido, aí fica meio subentendido de cara a paixonite que ele tem pelo Dorian. O Lord Harry é um cara muito. É um filósofo. Ele tem as teorias dele, as coisas dele que ele aprendeu na vida, e é um cara que ele é muito, muito inteligente, só que muito ácido, muito negro, né? Digamos assim, as ideias dele. E o Basil ainda pede para ele não corromper o rapaz. E o Dorian é um rapaz muito bonito mesmo, com 19 anos, ele é rico, eles estão a sociedade da época era no período vitoriano, onde o belo é o exaltado, entende? E o Dorian, ele se torna a perfeição do belo perante os olhos do Basil. Eu achei assim que a pintura, o jeito e as coisas como foi retratada é de uma pessoa que conhece realmente a arte. Não a arte, mas a pintura. Porque toda vez que a gente vai pintar alguma coisa, pelo menos assim, não me chama muita, não é que não me chama atenção, eu reconheço o valor das outras técnicas e tudo mais. Eu não entendo muito de pintura, não. Mas, assim, eu reconheço o valor, mas o que eu gosto mais é a pintura, a realidade, né? O real. E eu não gosto também de pintar coisa feia. Eu acho que eu sou mais ou menos dessa época. E eu sempre exaltei um pouco também a beleza das coisas. E essa ideia que o Oscar teve, eu tive quando eu tinha 18 anos. É estranho. Quando eu li o livro, eu achei estranho, porque foi o que eu pensei, que eu pensava até agora.
ele matou uma curiosidade minha, na verdade, que eu tenho desde os 18. Eu sempre pensei assim, como seria eu ficar eternamente com a cara dos 18? Mas ir passando o tempo, o que será que eu faria? O que que eu poderia fazer? E ele realizou a minha vontade com esse romance. Se eu soubesse que tinha lido o romance com 18 anos, eu não tinha queimado tanto meus neurônios pensando nisso. E o Dorian, quando ele tem essa magia que se tornou real, quando o retrato que o Basil, que colocou tanto sentimento, o retrato faz o desejo do Dorian, que era ficar jovem, nunca ter ruga, nunca ter nada, nunca envelhecer, se tornar real, quando ele viu que isso era real e era possível, ele começou a experimentar e a ousar cada vez mais. Só que a maior parcela, não vou falar de culpa, mas de quem expandiu a mente dele, ele caminhou para o mal, infelizmente. Mas quem expandiu e abriu as janelas para ele foi, foi o Lord Harry. O Lord Harry, ele é vivido e ele sabe sabia o valor daquela beleza. Então, ele falava as coisas pro Dorian e o Dorian compreendia muito rápido. Aí eles falam assim que ele que botou a maldade dentro do Dorian, mas eu não acho, você sabe por quê? Porque eu ouvi bastante coisa quando eu tinha 18 anos a respeito da beleza, do que é belo, do que é eterno. Mas aquilo não ficou em mim, porque a minha capacidade mental, eu acho, era muito pequena. Eu não conseguia assimilar. Eu levei para outro lado, entende? E outra que eu acho que a beleza que o Basil se apaixonou não foi pela beleza física do Dorian. Eu acredito que através da pintura eu posso entender um pouco esse lado do Basil assim, ó. O que o Basil viu no Dorian que deixou ele apaixonado não foi a beleza física, foi a beleza primitiva, beleza selvagem, entende? Aquela beleza que está intocável ainda, que você vê que a pessoa ainda não tem nenhum tipo de maldade, não foi tocada, não foi denegrida. Não é a questão de ter ruga ou não, de ter cabelo ou não. Não, é um outro tipo de beleza que sai de dentro para fora, é diferente. E quando a gente encontra coisas assim, você faz de tudo para proteger, para que ninguém corrompa. Se a gente pudesse ter o discernimento de não se deixar ser corrompido, porque aquela beleza é a melhor, é a mais linda que tem, eu acredito. E é muito difícil de ser retratado. Ai, deixa eu tomar uma água. Ai, eu falo essas coisas, mas a chuvagem tá ligada aqui, tá um frio, meu bem. Tá -3 graus. Hum, então assim, aí depois que ele vê, o Dorian vê que ele não vai envelhecer, aí ele começa a desenvolver as teorias que eu gostaria de saber o que que eu faria. Cada vez que ele fazia as coisas, eu ficava lendo assim, nossa, eu terminei esse livro rapidinho, porque eu sempre queria saber mais, entendeu? Por mais que seja maldade as coisas que ele faria, que ele estava fazendo, eu ainda assim queria saber até onde ele ia chegar com tudo aquilo. Ele ultrapassou todo o limite da moral, tudo que existe dentro da sociedade que a gente tem que ser obrigado a fazer, ele não fazia. E ele tinha ainda uma coisa a mais, um ponto a mais, né? Porque além dele ficar, acontecer essa macumba, essa coisa toda lá com o retrato, e que ele não envelhecia, ele ainda tinha um ponto a mais a favor dele, que ele herdou uma herança muito grande, então ele não trabalhava, vai lá, ele pôde experimentar tudo. Então, agora você imagina,
você ter grana e ter beleza. O que você faria? Nossa. Só que daí, conforme foi passando o restante do livro, eu fui caindo na real. Como se eu tivesse no personagem, entendeu? Eu fui caindo na real, eu fui vendo que ele começou a se escurecer, né? De tanta maldade. O retrato ia ficando cada vez mais terrível. Mas ali na hora da menina, da Sibyl, aquilo lá ali já começou a ficar, a manchar, a deixar de ser intocável. Não porque ele não ligou para a morte, mas pelo que fez ele dar aquela rejeição na menina, assim, que ela perante os olhos dele já não era mais a musa que ele queria, né? Que tirou ela, com a paixão que ela teve, o amor instantâneo que ela teve, ela deixou de ser atraente para os olhos dele, porque ele também procurava perfeição igual ele se achava perfeito. Assim como colocaram na cabeça dele que ele era perfeito, porque tem muita gente que é perfeita, mas ela não se acha. De tanto alguém ter falado para ela que ela não é. Você acredita em tudo. E ele já estava acreditando que ele era realmente perfeito. Então, ele já estava procurando isso. Olha, eu vou falar para você, eu acho que eu iria fazer a mesma coisa que o Dorian. Eu ia sair pro mundo igual ele saiu, procurando tudo, tendo informação de tudo. Imagina aí você com tempo, porque assim, muitas coisas a gente quer aprender, só que a gente não pode se dar o luxo de ir atrás de coisa que, sabe, não vai te render lucro nenhum, aparentemente, mas é um gosto da gente. Muitas vezes a gente faz isso, a gente passa por cima das coisas para não, porque não tem tempo, não pode, você não pode perder tempo com as coisas, né? Então a gente deixa de experimentar um monte de coisa. E ali o Dorian, com aquela sorte que ele teve lá, ele podia se dar o luxo de fazer tudo, de ir para tudo quanto é lugar, de estudar tudo quanto é tipo de coisa, de religião, de tudo, tudo. Ele tentou tudo, ele fez tudo. Eu iria fazer isso também, acredito eu. Porque daí eu não iria ter medo. Porque a gente só não faz as coisas porque a gente tem medo do resultado que vai ter lá na frente, né? Agora, se lá na frente o resultado vai ser o mesmo, então eu posso ir fazer tudo que eu quiser. E aí a gente vai perdendo, a gente vai se desligando do que é moral, eu acredito. Você se desliga de todas as leis. Já não existe mais lei. A lei é você. A lei era ele. Só que com o passar do tempo ele foi vendo que ele foi ficando para trás. E aí que eu fui começando a, sabe, a baixar minha crise e falar, gente, é verdade isso aí também. Porque todas as pessoas que estavam junto com ele, ao redor dele, foram envelhecendo, foram se acabando e ele foi ficando. Ele foi ficando. E eu acho que deve ser horrível todo mundo na sua volta seguir e você ficar. Deve ser cruel. Aí eu já tudo bem, mas eu ainda acredito que tenha também um outro lado, porque existem sempre dois caminhos. Então, assim, o Oscar pegou um caminho, mas deve ter um outro caminho também para que ele poderia seguir para esse negócio da beleza ali, para acabar tudo bem, para ser tudo florido. Mas romantizar demais também é perca de tempo. Como diz o Oscar, tudo é perca de tempo. Então, assim, em tudo, esse livro, ele fala de estética, ele fala da beleza, do belo da época, ele critica bastante a sociedade, os amigos, principalmente Lord Harry. Ele critica demais. Ele fez o Dorian fazer coisas terríveis? Fez. Mas eu ainda achei inteligente, eu faria a mesma coisa. Com bastante coisas ali que ele fez. Eu só Eu só fiquei um pouco assim estressada porque tem algumas coisas que, por exemplo, lá quando ele fala pro Alan dar cabo lá no tiozinho, né, no Basil,
Eu gostei que ele matou o Basil. A criatura matou o criador. Aí quando ele deu cabo, que ele pediu pro Alan dar cabo no Basil, ô menino, mas até agora eu não sei o que será que ele escreveu naquele papel ali pro Basil, hein? Vou levar pra eternidade isso daí, sem saber. Pior coisa é você não saber um segredo, hein? Nossa senhora, eu com essa curiosidade, Afe Maria, foi difícil, foi difícil. Então é isso. Mas em si eu gostei demais desse livro. Gostei demais do Oscar. Depois eu fui ver os filmes, que eu já tinha visto o de 2006, e eu não tinha entendido que a história era isso, por isso que vocês têm que ler. E aí eu fui ver o de 2000, o de 1946, eu acho. Ai, essa luz tá me cegando. O de 1946, aí dá pra ver os tipos de padrão de beleza da estética, né, da época, de cada época, assim. Esse de 2006 ficou a cara, o cara tá a cara do Oscar. Tá rolando uma exposição que vai até o dia 15 sobre a vida dele, com fotos da vida das roupas, porque ele era muito diferentão, né? Ele era bem diferentão. Aí eles estão fazendo, montaram uma exposição com as coisas dele, com as sátiras dele, com do teatro com aquela uma peça Salomé. Só que eu não tenho condição de ler essas coisas dele, não, porque eu não gosto de teatro. É para ler. Nossa, não dá. Não li nem o Harry Potter ainda. Porque não consigo. É muito chato. Não aprendi. Talvez um dia eu aprenda, mas agora não. E tem os dois primeiros livros que ele fez dedicação também para mulher e o outro para outra pessoa, que eu não lembro quem, em exposição. Tem bastante coisa sobre a vida dele. Vai falar sobre a mulher dele e do filho, dos dois filhos, né, que eles tiveram quando ele foi preso. Eles tiveram que trocar de nome. Eles não pôde ficar, porque coisa foi ruim, né? Porque o Oscar, como era homossexual, só que assim, naquela época, a pessoa até podia ser homossexual, só que ele não podia andar na sociedade, assim. Ele tinha que se casar, ele tinha que seguir as regras da sociedade. É patético, mas é verdade. E aí, eu não sei que ele enlouqueceu por causa de um rapaz, que também vai ter foto desse rapaz. Ele enlouqueceu pelo rapaz, menino, que começou a sair na rua com o rapaz. Eu sei que o pai do rapaz, nossa, porta-planta, colocou um BO em cima dele. Aí usaram até esse romance aqui para dizer que toda a personalidade dele, a devassidão dele, estava até nas obras dele, usou contra ele esse romance. Se bem que não achei tão forte, não. Eles cortaram um monte de pedaço, não achei, não. Esse daqui tá na íntegra. Não tem nada demais. Mas é porque aquela época lá, né? Faça-me o favor. E aí usaram esse romance contra ele. Ele ficou preso nas galerias. Galeria é quando a pessoa fica, em francês, quando é trabalho forçado, sabe? Tipo, tá preso, mas é obrigado a trabalhar. Ele ficou preso, não sei quantidade de anos, mas eu acho que nessa exposição vai falar. E aí, quando ele saiu, ele veio se exilar em Paris. Ele já veio todo detonado, né? Ele estava doente, ele estava sem grana nenhuma, ele foi largado por todo mundo. Aí ele viveu só mais 3 anos e morreu. Agora ele está enterrado lá no Père Lachaise, que é um cemitério bem, assim, antigo, é o mais antigo da capital aqui de Paris. E tem muita gente famosa lá. Tem aquele cara do Dor, tem um monte de gente. Eu nunca fui, porque é aberto a visitas, assim, sabe, para turismo, essas coisas assim. Mas eu nunca fui, não, que eu acredito em energia. Eu não gosto desse negócio grudando no meu cangote, não. Quando chegar lá no além, a gente vai ver esse povo do mesmo jeito, né? Melhor esperar, não tenho pressa, não. E não gosto também de frequentar cemitério, não. Já gostei, hoje em dia eu não gosto mais. E
vai lá, ele tá enterrado, tem uma escultura dele que tem um monte de a lápide da onde ele foi enterrado, eu achei tem um monte de beijo, assim, todo mundo chega lá e coloca beijo, sabe? Tipo, é bem bizarro. E, e vai lá, vai falar sobre isso, sobre a vida dele, vai contar sobre o retrato de Dorian Gray, né, que é o romance mais, é o único romance dele. E eu vou ver se eu dou um pulo lá pra ver isso daí. E falando dos filmes, eu gostei. Eu gostei. Ah, sim. Aí o filme de 2006, eu não sei nem quem fez, porque eu não fiquei muito dando, não dou muito olhada assim nos créditos não dos filmes, de quem é, de quem não é, desculpa. Mas pela leitura do livro, o que seguiu mais à risca o livro, as falas, não estou dizendo imagens, não estou dizendo as cenas, não, estou dizendo as falas. Quem seguiu mesmo ali na linha foi o mais antigo, preto e branco que eu vi. Só que a fotografia eu gostei mais de 2006, porque tá muito, ai, não sei, tá mais real pra mim. Por mais que esteja doido, tá mais real. E o cara, o ator que faz, mas ele é parecidíssimo com essas fotos que tá lá dessa exposição, mas é muito parecido. É como se eles quisessem homenagear o Oscar colocando ele dentro do filme dele, entende? É bem bizarro. Mas eu gostei demais, eu gostei a pena dele, a escrita dele, eu achava assim que era poética, mas como eu não gosto de poesia, eu não vou falar poética não. A escrita dele é bem romanceada mesmo. E você dá para ver o período vitoriano na escrita. Eles falam do dadaísmo, que é aquela coisa assim, mais vitoriano que fala das abelhas, que não sei o que ele coloca, encaixa tudo. Mas realmente ela é bem romântica. Ele consegue. As cenas que ele retrata é como se ele estivesse pintando. É isso que eu quero dizer. É isso. É como se ele estivesse pintando um quadro, mas escrevendo. É foda, né? Tem gente que tem o dom. Gente, eu não tenho o que falar. Vocês têm que ler esse clássico. Vocês têm que, principalmente vocês que têm a mesma paranoia da beleza como eu sempre tinha. Agora já tô começando a ficar mais, né? Relax. Já sei que não tem jeito e também agora já sei que é melhor envelhecer com todo mundo, porque cada geração é uma geração. Gostoso ter ruga? Não é. Gostoso ter cabelo branco? Não é. Nunca vai ser. Sempre vai ser horroroso. Sempre vou tentar burlar a situação. Mas, ainda assim, é preferível a gente ir junto com os nossos do que ficar para trás. E o Oscar, eu acho que ele deu todo o amor dele, toda a inteligência dele para os três personagens, até para Sibyl. Dizem que ele carregou porque quando ele foi julgado por causa do livro, eles falavam assim que ele era a personalidade dele era o Lord Harry. Eu não acredito. Eu acredito que ele distribuiu nos quatro personagens a personalidade dele. A cada um ele deu uma pitada. Um ele foi crítico, outro ele foi pintor, passou tudo o amor, o outro ele passou a beleza e como foi destruída a beleza. E se como ele era homossexual, eu acho que não foi o primeiro cara, na minha visão, não foi o primeiro cara que ele se apaixonou. Mas eu acho que isso era tão forte para ele que algumas pessoas, alguns deuses, musos para ele, deve ter machucado ele bastante. Então ele viu
no começo a pureza e depois a transformação daquele ser humano. Acho também que ele passou bastante da história dele, principalmente ali no começo, quando ele fala do tio, né? Que ele era um menino que ele vivia sozinho, que o Dorian vivia sozinho. Eu acho que ele só não teve coragem de colocar mais coisas em cima do personagem do Dorian. Mas eu acredito que ali tem a coisa também do que ele passou na infância. Eu acredito. E talvez seja por isso que ele foi julgado e condenado. Porque talvez ele colocou coisas muito íntimas da vida dele que alguém conhecia. E que ele só mudou o nome, né, para algumas coisas. Então é isso. Mas é um negócio assim que não é um livro para você ler uma vez. É um livro para você ler várias. É um, nossa, é um negócio muito doido. Eu gostei demais. Nossa, ele acabou com a minha dúvida. Então fica aí um livro excelente. Opa, excelente, excelente, excelente. Eu gostaria que todo mundo lesse. Porque ele tá espanhol, não sei por que tá espanhol. Bom, então é isso, gente. E eu vou ficando por aqui. Termino o nosso primeiro vídeo do ano. Eu desejo a todo mundo muita saúde, muita paz, muita força, muita garra para a gente começar esse 2007, botar para quebrar. E, e vamos lá, vamos fazer melhor que o ano passado, porque, né? Eu vou fazer melhor. Eu sei que eu posso. Eu vou. E eu espero que vocês também. E dê o melhor de si para o mundo, que o mundo também vai dar o melhor de si para você, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau.